Salve, gente! Vambora, bora com o podcast de hoje. A gente vai ouvir um pouquinho dessa entrevista com a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, ao CNN Esportes SA. Essa entrevista já saiu há um tempo, né? Gerou uma certa repercussão quando ela falou da questão do Palmeiras com a W Torre. A gente acabou não ouvindo, a gente trouxe a matéria do GE e por questão da correria do dia a dia do futebol. Agora que a gente tem essa data FIFA, a gente ouviu o presidente do São Paulo, Júlio Casares, deixar também essa moral para o torcedor palmeirense. Afinal de contas, né? O Palmeiras vive um grande momento e é administrado aí pela chamada carinhosamente pelo torcedor palmeirense de Tia Leila, né? Então a gente vai deixar uma moral aqui para os palmeirenses, para a Leila Pereira, que vem fazendo um grande trabalho administrativo no Palmeiras, né? Dar continuidade, né? A tudo aquilo que começou com o Paulo Nobre, seguiu com o presidente Gagliotti e agora com a Leila Pereira. Antes de chegar lá, a gente vai passar pelas notícias esportivas. Não vou me delongar muito tempo falando sobre seleção brasileira, tá, gente? Eu, sincero, honestamente, me desgasta ouvir, com todo respeito, tá? Com todo respeito, é difícil. Vamos primeiramente aqui trazer todas as notícias do GE, tá? Que deixando sempre os créditos, né? E uma moral para por que você só vê o site do GE? Porque eu acho a gráfica mais legal, tá? E tem menos propagandas, tá? Não fazendo uma crítica aos outros sites, esse é um gosto pessoal, tá? Porque tem gente que fala assim, pô, o pessoal vê as matérias e fala sobre as matérias do GE como se fosse lei, né? Como se fosse a verdade absoluta. Não é isso, gente. Primeiro que eu sei que é um trabalho muito bem apurado e segundo que a gráfica me agrada mais, tá? Isso é um gosto pessoal meu, tá? Isso é um gosto pessoal meu. Enfim, né, sobre seleção brasileira, trago esta notícia apenas a nível de curiosidade, uma notícia que não deve agradar o torcedor brasileiro, deve é, trazer momentos de muita tristeza à memória do torcedor brasileiro. O 7-1 da Alemanha, o Brasil só volta a sofrer 4 gols em um jogo pela primeira vez desde o 7-1. O Brasil tomou 4-2 de Senegal, tomou a virada, é importante a gente destacar. Teve gol contra do Marquinhos. Agora sim, gente, eu não vou. Falei que eu não vou me delongar muito sobre o tema, porque eu entendo que assim, não tem pauta, né? Não tem muita pauta para ficar falando do futebol brasileiro. Então, se o futebol parou para a data FIFA, então vamos falar de seleção. Eu entendo as pautas de todos os programas esportivos, respeito muito. Só que, assim, o que tá me, cara, assim, eu não- acho que irritando é um termo forte, mas, cara, assim, o que me deixa cansado, sabe? Vai ficando exaustivo, porque assim, os discursos são muito desconexos. Porque antes desses dois amistosos, se debatia, até depois da vitória de Guiné, que foi meio que considerado uma obrigação, mas venceu, os discursos, as pautas dos programas esportivos giravam em torno do treinador da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, que dá para esperar, até antes desses dois amistosos. É que agora com esses dois amistosos o assunto aqueceu, né? E aí dá para esperar o Ancelotti, né? E aí quando perde de Marrocos é o fim do mundo, não dá para esperar Ancelotti, isso é uma humilhação, isso é um desrespeito à camisa. Aí vence de Guiné, opa, dá para esperar Ancelotti, vamos esperar Ancelotti. Aí perde para Senegal, não dá para esperar treinador, isso é falta de comando, é uma bagunça, é um desrespeito com a camisa. Então, assim, é uma série, assim, dia após dia a gente vai vendo uma série de cara, de opiniões e defesa de tese totalmente desconexas, né? Eu me desagrada muito isso, porque, como eu falei, com todo respeito aos atletas que vão lá jogar, e a gente entende que é o sonho de muitos atletas, com todo respeito aos adversários também, que vão para o amistoso, eles vão para vencer, eles vão para jogar sério, assim como eu acho que a seleção brasileira também vai para jogar sério. Agora não significa absolutamente nada, né, gente? Vamos combinar. Ai, mas é uma vergonha perder para Senegal, né? Vergonha tá onde, gente? Ai, mas é uma vergonha. Pô, eu cheguei no ponto de ouvir, tomou 4 gols de Senegal e tomou um de Guiné. Né? Assim, cara, o ponto que chegou a crítica.
tudo bem, se questionar os 4 gols tomados por Senegal é uma quantidade razoável, sim, mas aí os caras criticam a seleção porque tomou um gol de Guiné. E aí depois, aí seguindo na linha dos discursos desconexos, né, paradoxos, porque o Brasil está sem treinador, não tem comando, sim, não tem comando, tudo mais, beleza. Os adversários não estão mais respeitando a seleção brasileira. Os adversários não estão respeitando mais. Cara, olha o que ponto chegou. Então, assim, para você respeitar a seleção brasileira, você tem que baixar suas linhas, baixar a cabeça e deixar o Brasil vencer, é isso? Eu não entendo onde os discursos querem chegar, sabe? Porque por isso que eu falei que não ia falar muito e já tô falando, né? Não, eu só tô fazendo um leve desabafo aqui. Porque, como eu falei, eu entendo que a pauta é essa, tem que ser essa mesmo. É desagradável você tomar 4 gols, nunca é legal, mas não tem. Primeiro que eu já falei que para mim não vale nada, né? E eu acho que não tem demérito nenhum. Tá? O Brasil não tem nem projeto. A seleção brasileira não tem nem projeto esportivo. O que o Ramon faz ali é simplesmente tapar um buraco, né? Porque, a princípio, o projeto de verdade começa o ano que vem. Então, esse ano não vai ter nada. O que a gente pode esperar é isso. O que a gente pode esperar é isso. Agora, as pessoas, elas vivem da mística, né? Elas vivem da história. E a história não é tão gloriosa assim recentemente, não, gente. Então, é importante a gente se colocar no nosso lugar. Porque a galera olha para a camisa e vê as 5 estrelas e acha que o Brasil é imbatível, que os outros têm que abaixar a cabeça, têm que baixar as linhas, jogar pelo 0-0, deixar o Brasil ganhar. Não é assim, gente, né? A realidade da seleção brasileira há muito tempo é outra. É uma seleção que tomou 7-1 numa Copa do Mundo em casa. É uma seleção que foi eliminada para a Bélgica. É uma seleção que foi eliminada em 2006 pela França. Um espetáculo, assim, uma obscenidade protagonizada pelo Zidane, né? Com todo respeito. Foi eliminado pela Bélgica, foi eliminado recentemente pela Croácia. Então a seleção brasileira já não é mais, né? Aquilo que os caras olham as 5 estrelas e acham que é uma seleção imbatível. Então coloca a decepção, ela é do tamanho da expectativa que você cria. E eu tenho a expectativa muito baixa, não porque eu não confio não porque eu não confio nos jogadores, acho que a safra do Brasil é uma porcaria, não é isso. É porque eu acho que não tem projeto. E eu estou ok de não ter projeto desde que venha um grande treinador como Ancelotti. Eu não tenho problema com. A partir do momento em que a gente assume, vamos esperar até o ano que vem, esse ano não tem projeto nenhum. E é isso que vai acontecer. É porrada. Né? É porrada, vai tomar paulada. Seleção de Senegal não é uma seleção fraquinha, não, gente. Não é uma seleção fraquinha. Tomar 4 gols numa seleção que tem grandes jogadores e muito bem organizada, contra outra seleção que tem grandes jogadores, mas não tem nada. Assim, taticamente não tem absolutamente nada. Não tem o que fazer, né? Tem que fazer. Eu acho que até o saldo ficou até positivo. Vamos combinar. Né? Ainda conseguiu fazer até 2 gols. Então, assim, o saldo para mim foi muito bom. Tá? O saldo para mim foi muito bom. Você está se contentando com pouco? Não é contentando com pouco, gente. Eu espero muito da seleção brasileira, mas sem treinador, sem projeto esportivo, por isso que eu falei, é importante que todo mundo abaixe as expectativas e falar assim, enquanto não chegar o treinador definitivo, que é o Ancelotti, que vai vir ao final do contrato, metade do ano que vem para a seleção brasileira, possivelmente no início da próxima temporada, não vai ter nada. Não tem projeto esportivo. Agora, como eu disse, o que me desagrada um pouco os discursos, cara, que vão criando um paradoxo, né? Um programa, dá para esperar, vamos esperar, o Brasil vai classificar, aí perde do Marrocos, é um absurdo, é uma vergonha, aí perde de Senegal, aí depois vence Guiné, vamos esperar, Ancelotti, legal, show, técnico de pompa, 5 estrelas, perde de Senegal, é uma vergonha, não tem comando, uma desonra à camisa. Então, assim, não vou nem falar do jogo, porque assim, é um jogo amistoso, né? O time jogou muito mal, baixa frequência, né? O que você espera? Os caras estão em final de temporada, o que os caras querem é descansar, né? Os caras querem descansar. Você vai condenar os caras? Não, mas vestiu a camisa, tem que honrar a camisa. Então, aí cabe a sensibilidade do treinador de falar, tá no fim da temporada, vamos convocar uma galera que tá a fim de mostrar serviço,
Vamos convocar uma galera que tá a fim de dar o sangue, de ganhar espaço na seleção brasileira. Agora ele vai, coloca o Rafael Veiga, o Ramon, coloca o Rafael Veiga com o segundo tempo já rolando, o Brasil já perdendo, né? E aí os críticos falam, pô, o Rafael Veiga não jogou nada, eu concordo. Mas também teve pouco espaço, né? O jogo pro Veiga era o jogo contra a Guiné, não o jogo contra Senegal. O jogo contra Senegal é pra você ir com a força máxima, com o time que joga na Europa, né? Porque primeiro que o cara tem que se ambientar, ele é um nível diferente de futebol, né? Enfim, eu acho que não cabe muita crítica, assim, não cabe muita avaliação, porque como eu disse, não tem projeto e eu tô aqui com isso. Eu tô aqui com isso, porque eu baixei minhas expectativas, tá? Agora, assim, desde que traga, aí sim, se não vier o Ancelotti, aí a gente vai pesar a mão na crítica, mas até agora eu tô confiando na CBF de que eles vão conseguir trazer o cara do Ancelotti, então eu estou aqui com isso. O Brasil perder, podia ter perdido de 7-1 de Senegal. Eu não ia reclamar. Não ia mesmo, de verdade. Ah, você não é possível que você não vai ficar desgostoso com isso. Cara, eu entendo o momento. Entendo o momento. O momento é o quê? De esperar. Não tem projeto. Então, né? Então, é paciência. Paciência, né? Ah, mas é muito pouco, é desonrar a camisa. Você está reclamando do empenho dos jogadores, como eu falei. Então convoca jogador que quer cravar o seu espaço na seleção. E não jogador que sabe que vai estar lá e que está em final de temporada e só quer viajar. Que é o que acontece com a maioria. Né? E eu não condeno eles, é o que eu estou falando. Eu não os critico por isso, tá? Vambora, vamos seguir com as notícias já. Falei que não ia falar muito e já falei muito tempo. Já estamos aqui com quanto tempo? 11 minutos, né? 11 minutos. Vamos embora. Vamos de Internacional, Enervalência. O Inter prepara um evento de apresentação de Enervalência, tal. A apresentação está marcada para a próxima segunda-feira e ocorrerá no Gigantinho, ginásio do Complexo do Beira-Rio, às 19 horas, com capacidade para 10 mil pessoas. Então não vai ser um evento gigante, como aconteceu com o Soares, né, na sua apresentação no Grêmio, que encheram o estádio e a arena do Grêmio, ficou lotada, né, foi uma grande festa. Com o Ener Valencia vai ser algo de proporções menores, né? Não vai rivalizar com a festa que fez o Grêmio, também o tamanho dos personagens, né? Com todo respeito, o Ener Valencia hoje pode ser um cara mais decisivo, fisicamente melhor que o Soares, pode até ser, mas a carreira e as glórias conquistadas e a idolatria, né, em relação aos fãs do mundo todo, o Luizito Soares é muito maior, né? Com todo respeito, mais uma vez, a Ener Valencia. Tá? A gente fica. Eu estou muito ansioso para a chegada do Ener Valencia, tá? A chegada do Valência a Porto Alegre está prevista para madrugada de segunda-feira, tá? Após folga concedida ao equatoriano após compromissos no Equador. Vamos ver, vai ser na madrugada, né? Não sei se vai ter, não sei se vai ter a torcida recebendo no aeroporto, aquela grande festa, né? Vamos aguardar, né? Vamos aguardar. A gente fala de Internacional, e Ener Valencia, a gente pula então para Soares e Grêmio, tá? Soares sinaliza ao Grêmio possibilidade de se aposentar por dores no joelho. Aqui a notícia, por um lado, para o torcedor colorado, é uma notícia muito boa, de alegria, de festejar a chegada de um grande reforço, o grande centroavante aguardado pelo torcedor colorado, o cara que vai pôr a bola para a rede, que vai garantir as vitórias para o Internacional. Por outro lado, o seu grande rival, o Grêmio, vive essa preocupação do Soares, né? Com o Soares, porque assim, é um cara que chegou com grande status. A festa que aconteceu foi absolutamente magnífica. E eu fiquei boquiaberto com a festa que aconteceu. Chegada do Soares no Grêmio. Né? Centroavante relata à direção que as dores no joelho direito estão atrapalhando o segmento de sua carreira, tá? Soares sinalizou para a direção do Grêmio a possibilidade de se aposentar nas próximas semanas por conta de dores no joelho direito. Ainda não está definido quando o centroavante vai parar de jogar, mas houve a manifestação por parte do uruguaio que na última sexta-feira se incomodou com as dores durante o treino. Tá aqui o Soares, a cara de dor dele, tá? Ah, cara, a gente lamenta muito. Eu espero que não aconteça isso. Não aconteça isso, mas obviamente que é apenas o Soares que vai saber
até onde ele pode entregar. Como assim, claro, o Soares passou a impressão. Quando ele foi apresentado nas entrevistas que ele deu, eu até falei sobre isso aqui, cara. A impressão que me passa é que ele não tá vindo para se aposentar. Ele não tá vindo para ser só mais um, ele não tá vindo para ganhar dinheiro, ele tá vindo para ser vitorioso. Ele tá vindo para ser competitivo. E essa notícia aqui deixa muito claro isso. Ele realmente foi pro Grêmio para ser competitivo, para entregar o resultado esportivo, para entregar uma alegria para o torcedor. Ele podia simplesmente falar, tô machucado, chinelinho, vou pro departamento médico, vou ficar me recuperando, vou ficar lá não sei quanto tempo. Cara, ele sinaliza que pode se aposentar, porque as dores o incomodam. E se incomodam, ele não pode atuar em alto nível e ele não pode entregar o resultado esportivo esperado pelo torcedor gremista, cara. É um cara gigante, né? É um cara gigante, porque tantos outros personagens iam simplesmente ir pro departamento médico, ficar 1, 2, 3 meses, tô com dor, não tenho condições, e ganhando dinheiro. O que eu acho que, cara, faz parte, né? Faz parte, cabe ao clube fazer essa leitura, entender o momento do atleta e entender e avaliar e fazer essa análise de risco. Você pode, como eu disse, você pode questionar a ética do atleta como um profissional, como por exemplo o Luan no Corinthians. Você pode questionar ele em relação à ética profissional, mas se ele não joga, aí foi um erro crasso. Foi um erro crasso da gestão corintiana de não fazer essa análise de risco da forma correta e ofereceu o que ofereceu e vem pagando para o Luan até hoje, né? Que não é pouquinha coisa. Então, cara, eu me entristeço de ver essa notícia, espero que ele consiga se recuperar de alguma forma, né? A gente sabe que muito provavelmente deve ser uma dor crônica, é algo que incomoda, não é de hoje, ele lidar com essas dores ao longo do tempo, espero que ele consiga de alguma forma se recuperar e da melhor forma e seguir atuando, porque é um cara muito diferente. É mesmo assim, as partidas não consegui acompanhar todas as partidas do Grêmio, mas algumas que eu vi, e até alguns cortes que eu vi, mesmo nas partidas que ele não atuou tão bem, ele é um cara, que ele é diferente. Com assistência, chamando a marcação, né? Os caras respeitam muito para dar um bote, respeitam muito, assim, pô, é o Suárez, sabe? Então, ele é um cara diferente dentro de campo. Sim, o que ele pode fazer pelo seu talento individual e o quanto os adversários ficam preocupados pela sua presença dentro de campo, né? Seria uma perda gigantesca para o Grêmio. Seria uma perda gigantesca para o Grêmio. A gente vai seguir acompanhando as notícias esportivas. E a minha torcida que, eu não sei, cara, eu não entendo nada assim, de questão esportiva, medicina do esporte, né? Mas fico na torcida para que ele encontre algum tipo de tratamento para minimizar as dores, pelo menos, e seguir atuando, pelo menos essa temporada, né? Pelo menos essa temporada, porque é um grande barato, assim, a chegada dele foi um grande barato no futebol brasileiro. Aqui sobre o Atlético Mineiro, encontro de Felipão com o Hulk, tá? Tem um abraço apertado, conversa com o Hever, aqui algumas imagens, tá? Então aqui, ó, Hulk, bacana, professor Luiz Felipe Scolari, foi muito criticado e eu concordo, né? Fizeram a analogia do Vitor Pereira, da ida do Vitor Pereira para o Flamengo, e essa saída do Felipão para o Atlético Paranaense. Eu não falei muito sobre isso, mas falei só apenas do que ele pode proporcionar ao Galo esportivamente. Mas concordo com todos que vêm fazendo essa comparação. Né? Que, poxa, falaram tão mal do Vitor Pereira e o Felipão fez algo parecido e não houve todo esse alvoroço, né? Não houve todo esse frenesi. Concordo em partes sim. O problema do Vitor Pereira é que ele usou uma desculpa familiar, né? Aí pegou muito mal mesmo. Mas ambos falaram que não iam treinar outro clube no Brasil. O Vitor Pereira estava livre no mercado, o Felipão não. O Felipão estava trabalhando como dirigente no Atlético. Então, assim, se você olhar a situação, são coisas, né? São coisas bem parecidas, né? E o tom da crítica foi totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Seguir aqui, o Atlético Mineiro faz acordo com o empresário André Cury. A dívida girava em torno de 77 milhões de reais, tá? Então aqui com o acerto caiu para 57, caiu 20 milhões, né? Apenas 20 milhões, uma bela grana.
parte será pago à vista e o restante parcelado, né? Cara, é impressionante como um clube chega a uma dívida desse tamanho com um empresário, né? Com um empresário. Eu trouxe essa notícia porque, assim, isso é André Cury com o Galo, né? Você imagina tantos outros clubes, as dívidas que eles não têm com vários empresários, né? Com vários empresários. Você imagina que, pô, aquele jogador do seu time que você fica, pô, como é que trouxeram esse jogador, né? Empresário. Empresário, que tem poder de influência, né? Consegue vender, fazer bem, vender bem o peixe, né? Faz muito bem a apresentação do jogador, o clube compra a ideia e paga, né? E aí fica devendo para esses caras. Os caras têm um grande poder de venda, né? Vamos combinar, não é à toa que eles são empresários muito bem sucedidos. Para finalizar, sobre Corinthians, delegação do Corinthians é alvo de protestos em Santos e retorna para São Paulo, né? O Corinthians que vai jogar contra o Santos na Vila Belmiro. A delegação foi para Santos, os caras nem conseguiram sair do busão, gente. Os caras nem conseguiram sair do ônibus, tá? Um grupo de torcedores cercou o ônibus e impediu o desembarque dos atletas por conta das hostilidades dos manifestantes. O elenco ficou trancado por cerca de 1 hora dentro do ônibus, esperando a chegada de reforço policial. E aí, diante disso, a diretoria decidiu seguir viagem para a capital paulista, tá? Não tá fácil, gente. Cadê os gritos aqui, ó? Olha os cânticos entoados pelos torcedores, né? Vamos jogar bola, ou joga por amor, ou joga por terror. Isso aqui eu acho absolutamente pavoroso, né? Esse tipo de grito aqui eu acho absolutamente lamentável, tá? Lamentável. As imagens é possível ver alguns torcedores dando tapa no veículos, tá? O Corinthians ainda não definiu como será a programação. O fato é que os torcedores já atrapalharam, né? Então, como eu sempre digo aqui, o momento já não é legal. O momento já não é legal. Teve tempo para treinar? Ok, mas assim, essa ida para Santos fazia parte do planejamento, né, em relação a desgaste. O time já se desgastou mais, porque foi até a Baixada e teve que subir a serra de volta para São Paulo. Então, vai bem, o desgaste que isso gerou e o problema na logística e no planejamento. Esses torcedores já comprometeram parte do planejamento do Corinthians, que não vive um dos grandes momentos, né? Teve tempo para treinar? Teve, mas como é que foi esse tempo também, né? Como é que foi esse tempo? Torcedores estão contribuindo com a crise, né? Lamentavelmente, os torcedores estão contribuindo com a crise e não surpreenda que isso tenha impactado de forma significativa e que isso impacte de forma significativa no planejamento do Corinthians pela logística, né? Porque você ir no dia do jogo, você ir agora, não tá rolando futebol. Não tá rolando futebol. Então, pô, a gente vai agora, tá tudo um pouco mais tranquilo, um pouco mais quieto, a gente vai para lá, fica sossegado, faz uma preparação legal, o jogo é na quarta-feira, tá tudo tranquilo, e volta para São Paulo e vai para lá no dia do jogo. Pega trânsito do caramba, o desgaste é maior, a viagem é mais longa, movimentação de torcedores, né? Ó, cara, ó o problema que foi criado, o problema logístico que foi criado. Fora que o clube, a grana que o clube gastou, né? Disponibilizar ônibus, combustível, reservar hotel, que agora sim, o hotel devolve dinheiro, mas uma parte foi com eles, né? Até onde eu não sei qual que é o acordo que tem com o hotel. Porque assim, o clube reserva vários quartos, né? O hotel não vai fazer um negócio assim, não, a gente reembolsa 100%. Isso não existe, pô. Os caras tiveram que negar, talvez, vários outros hóspedes poderiam se hospedar lá e de repente não vai se hospedar ninguém. Olha a grana que o clube está investindo nessa brincadeira. Investindo não, né? Foi jogado fora nessa brincadeira, né? Um clube que a gente vem falando, que foi falado muito nas últimas semanas, dos problemas financeiros. Cara, é brincadeira um negócio desse, né? É brincadeira, né? Enfim, né? Enfim, vamos ver se o manifesto vai dar resultado. Eu acho que não, tá? Eu acho que isso não leva a lugar nenhum, tá? Não leva. Você pode ir lá, você pode manifestar, você pode conversar com os jogadores, que eu já acho que é uma aberração o torcedor organizado conversar. Aqui no caso, eu não sei se for organizado, né? Mas o torcedor conversar com o atleta, mas até aí, ok. Conversar, não bater boca. É ok, mas os caras não conseguem nem descer do ônibus. Pô, aí é brincadeira, né? Aí é brincadeira. Vambora, vamos com as palavras da presidente Lula Pereira. Então, aqui o CNN Brasil, tá? Do outro, do Casares, a gente viu no canal da Itatiaia, que é o canal da CNN Brasil. Se inscrevam no canal, né? Deixa um moral.
que a CN Brasil não fala só de esportes, fala de notícias em geral, né? Problemas da nossa sociedade, do mundo. Então fica aqui o meu convite a se inscrever no canal, curtir o vídeo se você gostar e vamos embora aqui com as palavras da presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, tá? Não é quando eu falo tia Leila, é Opa, por causa do carinho que a deixa gente eu, tem. deixa eu ajustar o áudio, porque eu vou ajustando o áudio conforme ela tá falando sobre a questão de ser chamada de tia Leila. Então isso aí, pro torcedor palmeirense é folclórico, mas vamos aproveitar para ajustar o áudio aqui. Por mim, eles têm a certeza absoluta que eu sempre faço o que é melhor para o Palmeiras. Esse tempo todo que eu estou aqui apoiando com o meu trabalho, apoiando financeiramente o Palmeiras, eles sabem que isso tudo é de coração, é por amor que eu faço isso, e os resultados todo mundo está vendo. Foram poucas mulheres na história do futebol. Eu me lembro da dona Marlene Matheus há muitos anos no Corinthians e agora você à frente do Palmeiras. Certamente você é a mulher mais influente do futebol. Como é que é esse dia a dia? Como é que é para uma mulher quebrar esse tabu enorme e ter o poder, a força, a relevância que você tem no nosso futebol? Então, João, eu acho uma coisa muito significativa para nós mulheres. Mas eu nunca trabalhei, eu nunca pensei, eu nunca levantei nenhuma bandeira, não é, feminista. Não, eu sempre entendi que as pessoas crescem, as pessoas se destacam pela capacidade, independentemente do gênero, não é? Eu sempre trabalhei muito, antes de ser dirigente de clube, eu sempre trabalhei muito ao lado do meu marido, em todas as empresas dele, eu sou a principal executiva das empresas dele, então eu trato o futebol como eu sempre tratei na minha vida as minhas empresas, profissionalmente, de uma forma objetiva. Eu costumo dizer que eu sou apaixonada pelo Palmeiras, mas essa paixão não me tira a razão, sabe? Então, quando eu tenho que decidir alguns pontos, não é, do Palmeiras, eu sempre penso no que é melhor para o clube e sempre pensando com a razão. Mas eu acho muito relevante, muito significativo para as mulheres. Isso eu vejo no meu dia a dia, que são mulheres, não só palmeirenses, de vários clubes, me param diariamente. Sua história no Palmeiras começou... Tá bem frenético, né? A entrevista tá bem frenética. Ela já responde, já vem uma outra pergunta. Aqui ela falando sobre a questão, né, de ser uma dirigente mulher, né? O quanto que isso é representativo, chama muita atenção, obviamente, mas é curioso o que ela fala, né? Eu nunca levantei nenhuma bandeira, né? Ela fala da questão do trabalho, né? Ela é gestora, principal gestora aí das empresas do marido dela, que também é dela, né? Vamos combinar, eles são casados, de certo modo é dela também, né? Tem cuidado do que é dela, da família dela, enfim. É uma grande gestora. E de fato chama atenção, porque quando a gente vê aquelas reuniões da Libra, ou reuniões na CBF, ou reuniões na Confederação Paulista de Futebol, chama muita atenção, cara. Todos os dirigentes homens, todos os outros, e só ela, a dirigente mulher, né? Só ela, dirigente mulher. Então chama muita atenção. Eu acho que, assim, tem um simbologismo, assim, tem um significado muito grande. Né? Tem um significado muito grande, porque não é que ela está lá como dirigente e apenas lá como dirigente num clube que talvez tivesse endividado ou fosse coadjuvante, se é que a gente pode dizer assim, no futebol brasileiro. Não, ela é dirigente de uma torcida de massa, de um clube com uma torcida de massa. Falei da vez que a gente ouviu o Casares, eu falei que o São Paulo tem a terceira maior torcida do Brasil. Dessa vez eu vou dar uma moral pro torcedor palmeirense, que tem, segundo algumas pesquisas, ultrapassou o São Paulo, tem a terceira maior torcida do Brasil. Então isso é muito, cara, tem um significado gigantesco, né? Fazendo uma grande gestão, chegou, apareceu no Palmeiras, aí se tornou um personagem no dia a dia do Palmeiras, porque conhecida carinhosamente como Tia Leila, né? Chegou com o patrocínio da Crefisa, no momento que o Palmeiras vivia uma draga, né? Tempos muito difíceis. Então é muito bacana falar sobre isso, porque não tem como fugir desse assunto, né? Não tem muito. Também é óbvio que eu acho que não tem que ser o assunto principal. O que tem que. Quando a gente vai falar de esporte mesmo, a gente fala de várias coisas. Isso é algo muito representativo, tem um significado, uma simbologia muito grande, mas também a capacidade, né? Que é uma coisa que ela fala, né? Eu nunca levantei nenhuma bandeira, né? É pela capacidade. Então, é muito bacana porque eu acho que isso ajuda a quebrar paradigmas, ajuda a quebrar, derrubar algumas barreiras, derrubar derrubar muitos preconceitos. E como eu falei, a gente vira e mexe, vê imagens da Libra, é algo muito significativo.
É algo muito representativo e, como eu falei, não só por treinar, não se, porque ela podia, como eu falei, treinar, ser gestora, treinar não, ser gestora de uma equipe meio que coadjuvante. Não, ela treina, talvez hoje, uma das equipes protagonistas do futebol brasileiro. Junto com o Flamengo, está rivalizando com o Flamengo o protagonismo do futebol brasileiro. E ainda tem um certo antagonismo, né, com o presidente Rodolfo Landim nas discussões sobre a Libra, né? Então, é muito representativo. Eu acho que não é o propósito dela, levantar essa bandeira, mas ela vai derrubar, sim, algumas barreiras, vai quebrar alguns paradigmas, começa a derrubar vários preconceitos, né? E isso é bacana. Eu acho que tem espaço, a gente vê cada vez mais na imprensa esportiva se abrirem espaços para diversidade, e eu acho que no dia a dia do futebol mesmo, dentro do campo, né, nos bastidores, eu acho que esse espaço também começa a abrir um pouco, não muito, é muito difícil, mas eu acho que começa a abrir um pouco derrubar um pouco essas barreiras. Primeiro como torcedora, mas teve um aspecto muito forte, que é o do patrocínio da Crefisa, que é a sua empresa, ao Palmeiras. Agora, pesquisando sua história, eu soube que essa história começou provocada por um rival que bateu na sua porta e você acabou falando que o caminho era outro. Como é que foi essa história? Foi isso mesmo, João. Você sabe de uma coisa? Essa história eu sempre conto, mas eu nunca contei na TV. Então aqui Opa, novidade. É um furo, tá? Mas muitas pessoas sabem. E aí o que acontece? Eu sempre fui torcedora do Palmeiras por causa do meu marido. Eu estou com meu marido desde muito jovem, desde 18 anos, eu comecei a namorar, casei, então meu marido é um grande palmeirense e eu me tornei palmeirense por causa dele. E aí nós acompanhávamos o Palmeiras como torcedores, como nossos milhões de torcedores, né? Mas nós nunca tivemos um relacionamento mais próximo, nunca fui patrocinadora, nunca participei da vida política do Palmeiras. E em 2015, em janeiro de 2015, o Palmeiras, em 2014, passou um ano muito difícil. Nós queremos esquecer esse ano. Esquecer mais ou menos, que eu acho que se não fosse... Tira lições também. Claro. Aliás, você só cresce com o sofrimento. É verdade. Não é? Então, por esse ano tão horroroso que o Palmeiras passou em 2014, em janeiro de 2015, eu conversando com meu marido, num café da manhã, e eu falei com ele, Beto, o São Paulo está nos procurando para nós patrocinarmos eles, né? Por quê? Porque nessa época nós tínhamos um pequeno patrocínio com o Clube São Bernardo. De São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo. Então nós patrocinávamos porque o presidente do São Bernardo, o deputado Luiz Fernando Teixeira, era um amigo, e um amigo querido. Ele tinha um projeto muito bonito em São Bernardo, que era o projeto Tigrinho, que a Crefisa aportava, né, para ajudar os meninos iniciando no futebol, as crianças carentes. É um projeto muito bonito. E aí nós patrocinávamos também o Clube São Bernardo. Eu acho, né, que o São Paulo deve ter visto a Crefisa patrocinando São Bernardo e procurou o meu departamento de marketing da Crefisa. E a minha diretora de marketing falou comigo. E eu conversando com meu marido, eu falei, Beto, São Paulo está nos procurando para patrocinar São Paulo, não tem nem condição, porque nós somos muito palmeirenses. E nesse ponto, eu vou te falar uma coisa, João, eu não teria coragem, sabe? Nós somos muito palmeirenses. O coração não permitiria não, que de jeito nenhum. o patrocínio da Crefisa fortalecesse o rival. Não. E aí eu conversando com meu marido, o Palmeiras sem patrocínio há 2 anos, e aí eu falei, Beto, por que a gente não patrocina o Palmeiras? Poxa, vamos colaborar com o clube. O clube numa situação difícil, esportivamente e financeiramente, entende? E aí ele falou, Leila, ok, tá? Eu falei, então tá bom. Liga para o Palmeiras e vamos conversar com o presidente. Eu soube que você teve que ligar para o PABX do Palmeiras. Exatamente, eu liguei para o PABX do Palmeiras e não acreditaram. E aí não quiseram passar para o presidente da época. E aí eu insisti. E aí eu falei com um gerente de marketing do Palmeiras da época, que nesse mesmo dia marcou à tarde, isso era de manhã, com o presidente do Palmeiras da época. E aí nós fomos lá. Mas, João, quando eu fui no carro com meu marido, eu já tinha na minha cabeça, eu sou uma pessoa que eu sei exatamente o que eu quero. Sabe? Tem pessoas que têm dificuldade de decidir, né? Eu não. Se a pessoa tem alguma dúvida, joga a bola para mim que eu decido. Você já estava clara que ia patrocinar o Palmeiras? Eu vou patrocinar o Palmeiras, eu preciso ajudar o meu clube. A situação estava horrorosa, 2 anos sem patrocínio, sabe? Os atletas ninguém queria jogar no Palmeiras na época. Isso que eu te falo, João, foi 2015. Outro dia. Ô, Leila, o patrocínio da Crefisa mudou a história do Palmeiras. Isso deixa eu só... Comecinho aqui... Ela conta toda a história, o início, né? Bem folclórico, assim. Mas cara, você vê que
Isso não dá para saber. É o que ela fala, né? É a história que ela conta. E da forma como ela conta é algo até parece, assim, história meio que de filme, né? Porque foi uma parada que caiu do céu. Então, assim, pô, não dá para saber o quanto que é verdade. Assim, óbvio que tudo é verdade, né? Assim, mas o que aconteceu é dessa forma como ela narrou, né? Como ela fez essa narrativa. Mas é curioso que, assim, foi uma cagada colossal, né? Pô, não tem. Esse que é o termo, cara. Foi uma cagada colossal. Eu vi um trecho também dela falando sobre essa história no podcast do Palmeiras. E ela não fala sobre essa história do São Paulo, né? Que o São Paulo procurou a Crefisa para patrocinar o São Paulo. E não sabia também dessa história do São Bernardo, que a Crefisa chegou a patrocinar o São Bernardo. Então você vê, ela tinha uma ideia do que era patrocinar uma equipe de futebol, mas era o São Bernardo, né? Não era uma camisa do tamanho do Palmeiras, por exemplo, do tamanho do São Paulo, por exemplo, né? E nesse podcast que ela participa do Palmeiras, ela fala que o marido tinha passado por problemas de saúde e que por causa disso ela falou, pô, é uma alegria para ele, vamos ajudar o clube dele, né? E aí foi, e assim foi, né? Teve que entrar em contato com. Teve, teve que correr atrás para conseguir o contato do Paulo Nobre, né? O presidente na época, e aí falou com alguém do marketing, o diretor do marketing falou. O Palmeiras 2 anos sem patrocínio master, né? Porque não queriam pagar aquilo que de repente o Palmeiras entendia que deveria ser pago para estampar uma marca na camisa do Palmeiras. E estava desvalorizado, obviamente, porque os anos eram muito difíceis, né? Mas você também não pode rebaixar, falar, a gente vai aceitar qualquer coisa. Eu entendo essa postura também da gestão do Paulo Nobre. Então, assim, sabe, contando assim, parece um negócio meio de filme. E eu, como eu falei, acho que tudo que ela falou é verdade. Mas, cara, foi uma cagada, né? Foi uma cagada isso que aconteceu. Foi uma cagada. Pô, desculpa, mas Pô, cara, você imagina, ela tava lá, recebeu um negócio do São Paulo. Ela poderia ter ido patrocinar o São Paulo, porque na época tava muito melhor que o Palmeiras. 2015. Já estavam vivendo, o São Paulo já vivia um pouquinho daqueles seus anos difíceis, né? Mas estava muito melhor que o Palmeiras, o São Paulo naquela época. Muito melhor. Aqueles anos das vacas magras do São Paulo, sei que a gente já estava começando. Mas estava muito à frente do Palmeiras. Muito à frente do Palmeiras naquela época, né? E aí que foi, pô, o marido é palmeirense, uma cagada, acabou dando certo, né? Então você vê que, mano, o Palmeiras se tornou o que se tornou hoje. A gente fala muito em vários programas esportivos, vários comentaristas, a gente exalta o trabalho que foi feito pelo Paulo Nobre, mas o trabalho só atingiu esse patamar, esse status, graças a um aporte financeiro gigantesco que veio com a Crefisa, que meio que caiu do céu, né? Eu não tenho dúvidas de que, até pelo trabalho que fez o Paulo Nobre, o Palmeiras hoje estaria num outro caminho. Talvez, mas não do tamanho que atingiu hoje. Estaria estaria numa crescente o Palmeiras hoje, imagino eu, mas não teria o tamanho que atingiu hoje, na minha opinião. Tá? Isso foi proporcionado, obviamente, pelo grande aporte financeiro provido pela Crefisa, né? Então, assim, você vê que como são as coisas, né? Como é que, cara, uma coisa meio que caiu do céu mesmo, né? É uma coisa que meio que caiu do céu. E aí conciliou com uma boa gestão, caramba, uma grande gestão que vinha fazendo o Paulo Nobre em termos de organizar o clube, colocar, implementar um certo grau de profissionalismo, porque até então o Palmeiras era administrado de forma muito amadora, né? E o Paulo Nobre, ele que meio que começou a instituir essa questão da gestão profissional. E quando você começa a gerir, porque a Crefisa poderia ter chego numa gestão antiga, né, da velha política. O que os caras iam fazer? Iam jogar dinheiro pro céu. Então, assim, a Crefisa foi uma cagada? Foi. Foi, mas se o Palmeiras fosse administrado como era administrado no passado, como muitos clubes como muitos dirigentes administram seus clubes hoje, eles iam pegar esse dinheiro e fazer uma dívida exorbitante, contratando jogadores caros, né?
foi uma cagada, mas assim, foi uma cagada conjunta, porque na época tinha um presidente que estava querendo tornar o Palmeiras profissional administrativamente falando, né? Então assim, pô, o cara quer fazer um negócio certinho, vem muito dinheiro, o cara usou o dinheiro do jeito certo. Né? Então você vê que o momento, assim, como eu falei, se a Crefisa não tivesse aparecido, o trabalho do Paulo Nobre para mim é render frutos, porque o mercado ia olhar para o Palmeiras e falar, é um clube bem gerido. Não tem muita grana, mas ele é bem gerido. E apareceu um patrocinador grande que ia pagar o patrocínio master. Não tanto quanto eu acho que a Crefisa pagou. Não tanto quanto. Porque eu acho que não só a questão do. Que a Leila, ela fala que. Ela fala nos discursos dela que ela é. Que ela pensa no conjunto, né? No melhor para todos, mas ela é uma pessoa vaidosa também, né? Eu acho que ela também se vislumbrou um pouquinho com aquilo, com aquela exposição que ela vinha ganhando, que a marca vinha ganhando. Ela acho que se vislumbrou muito com aquilo e aí foi injetando dinheiro, porque o retorno estava vindo também, né? Então, assim, cara, você vê que foi dando muito certo, né? Um cara que chegou cara, vamos tornar esse clube profissional. Chega disso. A gente não tem dinheiro para pagar a conta de luz, né? Muita gente fala, o Neto vira e mexe fala isso. O Neto é corintiano e ele vira e mexe fala isso no programa dos da Bola. O Palmeiras não tinha dinheiro para pagar a conta de luz quando o Paulo Nobre chegou lá. Mudou tudo, administrativamente falando, entrou muita grana e ele usou essa grana da forma correta, né? Então aí por isso que o Palmeiras chega. É óbvio que tem tantas outras coisas no caminho, mas você vê que foi meio que caiu do céu, né? É uma coisa que ajudou muito. Eu não acho que o Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras chegaria no patamar que chegou hoje, mas levaria um pouco mais de tempo, né? E aí meio que caiu do céu e começou a dar tudo certo. Por quê? Porque muita grana e também um clube administrado de forma profissional. Né? Jogou muito dinheiro fora? Jogou. Né? Nesse meio caminho jogou muita grana fora. Mas, né, mas de forma responsável, porque tinha muita grana para gastar, né? A Crefisa dava um aporte financeiro bizarro, né? Então tinha muita grana para gastar, fez investimentos que não precisava, fez, mas, né? Mas tinha grana para gastar, tinha bala para queimar, né? É inegável. É. Agora, patrocinar um clube de futebol mudou a história da Crefisa também? Porque tem muita gente nos assistindo e grandes empresários no Brasil. Investir no futebol é bom para as empresas? Claro que é, claro que é. Mas eu te digo mais, o porquê que as empresas têm dificuldade de investir no futebol? Por causa da credibilidade dos clubes, entende? É isso que eu sempre falo. O empresário não quer vincular as suas marcas, não é, com um clube que não é bem administrado, entende? Então, essa é a dificuldade, mas o Palmeiras, a Crefisa, não tenho dúvida que mudou a história do Palmeiras, mas a recíproca também é verdadeira. Tá? O Palmeiras é extremamente importante para a Crefisa, para a visibilidade de marca. Nada é igual um clube, não é ainda mais um clube vitorioso como o Palmeiras. E você sente no dia a dia? Cara, essa é uma coisa importante que é perguntada, porque vez ou outra a gente fala sobre isso aqui no podcast, né? Quando a Crefisa chegou no Palmeiras, os rivais debocharam muito do Palmeiras por algum tempo, né? Ah, time da Crefisa, se não fosse a Crefisa, houve uma certa zoação, né? Com alto grau de inveja, né? Com alto grau de inveja. Mas houve uma zoação e hoje essa zoação não existe, né? Porque o Palmeiras passou muito à frente dos outros. Mas houve essa brincadeira. E na época, assim, eu via alguns personagens da imprensa esportiva, e eu já falei sobre isso também, do porquê que empresários, torcedores dos grandes paulistas não investem nos seus clubes de coração. Por que um grande empresário... Porque o Corinthians é uma torcida de milhões, o São Paulo é uma torcida de milhões, o Santos tem um Pelé. Você acha que não tem multimilionários que são São Paulinos fanáticos? Você não acha que tem multimilionários corintianos fanáticos? Você não acha que tem multimilionários santista fanáticos? É óbvio que tem. É óbvio que tem. Agora, assim, a Leila fala de uma questão da credibilidade, né? Ah, ninguém quer associar a sua marca com um clube que é mal administrado. Tem esse fator também, eu acho que tem esse fator. O Palmeiras não era um clube que tinha credibilidade e não investiu, né? Tem o fator da credibilidade, mas eu acho que o que é mais importante de tudo, acho que o mais importante de tudo é que o grande empresário, né, dono de uma grande marca, ele vai olhar e falar, pô, vou ajudar um empresário são paulino, um empresário corintiano, vou ajudar meu clube de coração. Aí o cara vai lá, chega no Duílio e fala, Duílio, quero ser patrocinador master do Corinthians.
Beleza, tá tudo certo, só que o que o cara vai pensar, né? Eu não vou só sair dando dinheiro. O que vai ser feito com esse dinheiro, né? Porque, como eu falei, a Leila, ela falou que não sabia muito de futebol. E eu acho que ela não sabia mesmo. Ela chegou e falou, pô, vou dar dinheiro pros caras. E deu, porque é o patrocínio. Deu entre aspas, né? Ela investiu, né? Ela investiu. Foi lá. Quanto que custa patrocinar o Palmeiras? Isso. Ela foi lá e pagou, tá aqui. Só que ela não se preocupou da forma como iam gastar esse dinheiro, da forma como ia ser usado esse dinheiro. Porque, como eu disse, se fosse um péssimo gestor lá, o cara ia pegar esse dinheiro, ia gastar com festa, com jogador, pagando bicho, comprando, fazendo contratação bizarra, né? Mas não, ela, como eu falei, o Palmeiras deu uma cagada assim gigantesca, porque veio uma pessoa, uma patrocinadora disposta a dar muita grana e tinha um grande gestor naquele momento, mas poderia dar tudo errado. O que acontece hoje? Você pensa, imagina o cara chega no São Paulo, fala, tá, legal, eu quero patrocinar o São Paulo, mas o que vai ser feito com esse dinheiro? Não, não, aí daqui dentro o dinheiro, você dá o dinheiro, a gente vai administrar, você não dá palpite, né? Você não vai opinar no que a gente vai gastar. A mesma coisa um grande, cara, chega lá o cara no Duílio e fala, eu vou dar esse dinheiro, vou pagar tantos milhões de reais pro Corinthians. Legal, beleza. Mas como é que vai ser usado esse dinheiro? Como é que vai ser investido esse dinheiro? Não, aí isso aqui é nosso. Isso aqui é nosso, isso aqui é do clube. A gente vai decidir como é que vai usar, não é você que vai decidir. Então esse também é um problema, porque os caras sabem que, pô, o Paulo Nobre vinha fazendo. Eu não sei se a Leila chegou a fazer esse trabalho, a Leila e alguém da empresa dela chegou a fazer esse trabalho de, pô, o Paulo Nobre é um bom gestor, vamos investir. Eu não acho que não. Eu acho que não chegou nesse nível. Porque ela investia até então, patrocinava o São Bernardo, que é um clube muito menor, né? Mas você pensa, um grande corintiano, um grande São Paulino hoje, vendo o que o Palmeiras faz, com a Crefisa, o que a Crefisa e o Palmeiras fazem, eles vão olhar e falar, cara, eu quero que o meu dinheiro seja bem usado. Bem, assim, eu vou investir dinheiro, eu tenho esse dinheiro para investir, mas eu quero que ele ajude de fato o time. Eu quero que esse dinheiro seja bem investido pelo clube. E aí o dirigente vai falar: não, esse dinheiro vai ser usado pela gente da forma que a gente achar melhor. É a mesma coisa. É o grande problema hoje que muitas dessas grandes camisas vão ter com SAF, né? Eventualmente com SAF. Porque os caras querem vender parte da SAF, mas querem ter o controle financeiro, querem ter o controle administrativo, como o Bayern de Munique faz na Alemanha, né? O Bayern de Munique, para quem não sabe, é uma SAF, é um clube empresa. Só que as empresas que detêm partes da SAF têm a parte minoritária. Então o controle administrativo ainda é do Bayern, se é que a gente pode dizer assim, né? Você acha que uma empresa vai comprar uma SAF hoje, pensando em Corinthians, Atlético Mineiro, que tem uma dívida de quase 2 bilhões. O São Paulo também, vamos colocar no pacote. Você acha que os caras vão comprar uma SAF para deixar o controle administrativo para o grupo político que está lá? Os caras não vão, cara. Não vão. Então, assim, é um modelo de negócio bacana? É. Só que o clube precisa melhorar a sua gestão. Se um Flamengo decide fazer isso que o Bayern de Munique faz na Alemanha, os caras vão comprar. Vai aparecer um monte de empresa querendo comprar a parte minoritária da SAF. O Palmeiras, a mesma coisa. O São Paulo, o Corinthians, o Santos, o Atlético Mineiro. Os caras não, a gente quer ter o controle administrativo. Porque a gente quer ter a convicção de que nosso investimento, nosso dinheiro vai ser bem usado. Vai ser bem investido. E vai ser usado da forma correta, né? Ninguém vai sair dando dinheiro, né? O sonho do dirigente brasileiro é esse, né? Ah, não, você dá dinheiro e a gente administra, né? Aconteceu isso com o Corinthians, aconteceu isso com o Palmeiras, isso há muito tempo atrás, né? Nos anos 90, anos 2000, né? Que tinha aqueles grandes patrocinadores que os caras davam caminhões de dinheiros e os administradores, no caso o Palmeiras, o Corinthians e tantos outros clubes no Brasil que tiveram modelos semelhantes, eles que administravam o dinheiro. Mas daí é saber se o dinheiro foi bem usado ou mal usado, óbvio que foi em certo ponto, porque o Palmeiras e o Corinthians, eu cito os dois gigantes paulistas, foram multicampeões, né, quando tiveram esse grande aporte financeiro. Então, tem essa questão não só da credibilidade, que cita a Leila Pereira, mas também do cara querer participar da vida política. Não digo ele querer participar ativamente da vida política, administrativamente, não da vida política, mas da vida administrativa. Mas ele quer que o dinheiro seja bem usado. Falei, cara, eu vou ajudar meu clube de coração, legal. Só que eu quero que o meu dinheiro seja bem usado, eu quero seja bem investido. Pelo menos
Eu não tenho a convicção de que é isso. É o que eu imagino. É o que eu imagino. Você imagina, pô, um cara não investiria no Corinthians, a segunda maior torcida do Brasil, o retorno que ele vai ter é imenso. O retorno que ele pode ter é imenso. Só que, o cara deve pensar, pô, vou dar grana. E eu imagino que já devam ter ocorrido várias conversas com vários empresários nesse sentido, tá? Vários empresários. Só que os caras falam, não, o dinheiro você dá, a gente vai fazer o que a gente quiser. Aí o cara, não, aí não, pô. Aí não, eu posso dar um monte de dinheiro, o clube não diminuir a dívida e continuar do mesmo jeito daqui a 2 anos, né? Aí não faz sentido. Por isso que eu volto a repetir, cara. O caso do Palmeiras deu muito certo, mas foi meio que, assim, era o momento certo, na hora certa, né? É impressionante. Vamos para mais algumas que a gente já está com quase 1 hora. Quando analisa com sua equipe de marketing, com seu grupo, por exemplo, como o torcedor rival enxerga o patrocínio, como é que é essa relação, como é que se dá esse processo? Porque eu tenho certeza que a Crefisa tem clientes palmeirenses, mas tem clientes no Brasil inteiro. Como é que é isso? Eu vou te falar, é uma coisa muito engraçada até. Porque muitas pessoas me falaram isso. Leila, você vai vincular muito as suas marcas, que hoje são patrocinadores do Palmeiras, a Crefisa e a FAM, que é um centro universitário. Não é que eu sou a reitora desse centro universitário grande, nós temos quase 80 cursos, não é? Então, as pessoas falavam para mim, Leila, o torcedor de outros clubes não irão estudar na FAM e nem contratarão com a Crefisa. De jeito nenhum. O que eu prezo, João, é pelo respeito por todos os torcedores. A nossa rivalidade é dentro de campo. Fora de campo, é um respeito incrível que eu tenho por todo torcedor. Que como o meu torcedor é apaixonado pelo Palmeiras, outros torcedores também são apaixonados pelos seus clubes. Então, eu não permito, em hipótese nenhuma, o Palmeiras ou pessoas da minha empresa desdenhar, fazer essas piadas bobas, entende? Com times rivais, porque o que eu quero é vencer em campo, sempre respeitando os nossos rivais. Então, eu nunca... Ela falou esse negócio que ela não vai, ela não tolera, não permite que ninguém faça piada com rivais, mas ela fez, né? Com o Flamengo. Ela fez, né? Não sei se vocês se recordam, mas ela deu uma coletiva e falando, né? Ah, se não tá feliz aqui, se o futebol brasileiro não é o bastante, vai pra Europa. Lá o Real Madrid tá esperando, né? Ela zoou. Ela fala, mas ela zoou. É importante a gente deixar bem pontuado aqui. tive problema. E eu vou te falar uma coisa interessante. No meu centro universitário, eu dou descontos na mensalidade para quem é sócio torcedor do Palmeiras. Sim. Eu tenho diversos alunos que torcem por outros clubes que são sócios torcedores do Palmeiras para ter desconto na faculdade, entende? Leila, quando você Isso aqui é importante ela ter falado. fala disso, me vem à cabeça o que está acontecendo nesse momento na Liga, né? Que é uma disputa de poder, que é uma disputa de força, mas que é uma... Pô, vai falar da Liga. Eu vou ouvir só essa questão da Liga também, tá? Para vir finalizar, vou passar de 1 hora aqui, não queria. Mas é só para falar rapidinho dessa questão do retorno que dá, né? Do retorno que dá para a marca. Porque às vezes você pode pensar, pô, a Crefisa patrocina, mas o retorno... Existe mesmo o retorno? Eles têm o retorno que eles esperam, né? E ela falou, tem, cara. Tem retorno. Então, por isso que eu tava falando de empresários de outras camisas. O retorno existe. O retorno existe. Porque as torcidas são gigantes. O Corinthians, se investir no Corinthians, deve ser um negócio. O retorno que você vai ter é um retorno gigante. Agora, o clube precisa, né, fazer uma boa gestão. Para quê? Para que a marca seja associada com o time campeão. Se o time avança nas competições, se torna mais competitivo, né, vai chamando atenção, a marca vai sendo exposta, né, na TV aberta de forma gratuita, entre aspas, né, porque você vai fazendo jogos decisivos, vai aparecendo na televisão, aí aparece, joga uma Libertadores, aí aparece para o continente, né? Aí aparece para o continente, a marca estampando uma competição internacional. Então, o alcance, a exposição vai aumentando. O alcance e a exposição vai aumentando. Só que isso só, obviamente, acontece se a gestão for de excelência, for uma gestão boa, e o clube conseguir resultados esportivos em várias competições. Se o dinheiro for mal usado, o retorno eu acho que vai ter com uma torcida de massa, eu acho que vai ter. Só que ele é muito menor, né? Ele é muito menor, isso que é um grande problema. Mas para quem duvida que dá certo, a própria Leila falou, o caso da faculdade, né? Da FAM que ela fala, várias, imagina, e eu acho que é verdade, tá? Acho que é verdade. Eles devem ter lá, devem fazer pesquisa também com os alunos, enfim. Diz que vários torcedores de outras equipes são sócios torcedores do Palmeiras para ter desconto na faculdade. Fazer faculdade é caro, né? Imagina, você paga um sócio torcedor, tem desconto de tantos por cento, no final vale a pena.
né? Prefiro, vou ajudar o Palmeiras, você tá falando, pô, mas pelo menos eu vou me formar, eu vou me ajudar, né, também. Então, você vê que o retorno existe. Se você souber explorar da forma correta e, obviamente, com uma boa gestão, um time campeão, o retorno ele é gigantesco, né? Rota para o futebol. Ou os clubes estão juntos e constroem o melhor para o futebol coletivo, ou é difícil a gente acreditar no sucesso do futebol como negócio a longo prazo. E você tem sido uma voz muito forte de enfrentar essa questão. Vi algumas entrevistas suas dizendo o seguinte, olha, eu quero futebol forte, depois eu faço a minha parte. Como é que você vê esse processo de criação da liga, se está maduro, se já amadureceu e se você está confiante que os clubes conseguirão superar as diferenças pessoais, dos desejos, das vontades e construir uma liga para todo mundo? Olha, João, eu acho que está mais do que maduro, sabe? Já passou da hora de nós colocarmos em prática, entende, a nossa liga. Mas a grande dificuldade é essa, dos clubes pensarem apenas no seu próprio interesse. É por isso que modéstia à parte, eu sou uma gestora de clubes de futebol diferente. Por quê? É claro que eu quero o melhor para o Palmeiras, é claro que eu quero vencer sempre, apesar de que nós não vamos vencer sempre, mas o mais importante para mim é valorizar o produto futebol. Eu quero que o Palmeiras dispute com clubes saudáveis. Até porque, se continuar do jeito que está, clubes como Palmeiras, Flamengo, né, os grandes clubes do Brasil que têm vencido tudo, na hora que chegam para disputar o Mundial, a gente ainda está abaixo dos times da Europa porque a diferença financeira é muito grande. Então a gente tem que mudar a realidade aqui para poder ganhar deles lá. Sim, né? Tem que mudar, mas a gente muda a partir do momento que a gente valoriza o todo. O produto futebol. Se eu começar a olhar só o interesse pessoal do Palmeiras ou de cada clube olhar o seu interesse pessoal, o negócio não vai sair. Então não é uma liga. Essa frase que está aqui na tela, o Palmeiras não vai se curvar à soberba de ninguém. Sim. Ela define talvez um pouco do que precisa ser o espírito nesse momento, não pelo que o Palmeiras não se curva, mas pelos outros que não devem ter soberba nesse processo. Sim, o Palmeiras se curva sempre ao que é melhor para o futebol. Para o futebol. Eu canso de dizer que nessas reuniões, que eu já tive várias reuniões na Liga, onde se conversa 2, 3 horas e não se decide absolutamente nada, é uma coisa incrível, João, incrível. Você sai da reunião, você nem lembra o que foi falado no começo, sabe? Então, não sei se é porque eu não estou acostumada com isso, que como vocês sabem, eu não sou do meio do futebol, eu sou uma empresária, sabe? Eu estou no futebol desde 2015 por causa do meu patrocínio com o Palmeiras. Apesar de que eu, como patrocinadora, eu nunca me envolvi na administração do Palmeiras. Eu simplesmente aportava um valor que era o valor maior, o maior valor aportado no futebol sul-americano, entende? Então, eu nunca me envolvi, mas eu estou ali, eu como uma grande patrocinadora, eu sempre era chamada a colaborar cada vez mais, entendeu, financeiramente, que eu acabei me inteirando, não é no dia a dia do futebol do clube, tanto é que eu, sabendo que eu poderia ajudar mais ao Palmeiras, com a minha experiência, por isso que eu me candidatei à conselheira do Palmeiras. Mas se nós não abrirmos a mente, não é para que o futebol como um todo seja um futebol mais forte para todos, nossa liga não vai sair. Ela, mais uma vez, né? Ela fala de uma questão da liga e ela fala que de pensar no todo, de pensar no futebol, certamente que ela tem boas intenções, mas ela, como qualquer dirigente, coloca o Palmeiras em primeiro lugar, né? Porque para qualquer decisão que for tomar, em definitivo, assinar qualquer contrato, vai ter que passar pelo conselho do Palmeiras, né? Então ela tem que colocar o Palmeiras sempre em primeiro lugar, né? Sempre em primeiro lugar. Eu acho que, obviamente, ela pensa de uma forma prática, né? De uma forma prática, não. Ela pensa, ela é empresária. Ela é empresária. Ela pensa numa questão de retorno no curto, médio e longo prazo. Eu acho que ela tem analistas, melhores profissionais à disposição. Como eu disse, ela é empresária. E ela é empresária do ramo financeiro, né? A Crefisa é uma empresa do ramo financeiro. Então ela deve ser muito bem assessorada em relação a essas questões de análise de risco e de retorno de curto, médio e longo prazo. Eu acho que a Leila, imagino eu, ela faz esse discurso, mas ela nas análises dela com a equipe profissional dela, ela deve ver que o retorno, talvez não a curto prazo, mas a médio e longo prazo, para o Palmeiras, vai ser gigantesco. No curto prazo também, porque, assim, pensando no imediatismo, ela sabe que o Palmeiras vai continuar disputando grandes competições. Pode não ganhar, mas vai ir longe, né, nas grandes competições. E você ir longe nas grandes competições, como eu falei, é exposição da marca
E é dinheiro, é grana com premiação. Por mais que a premiação por título seja muito maior, você avançar nas competições é um cash, né? É uma grana muito boa. Então, no curto prazo, como o Palmeiras está à frente dos outros, né? Como o Palmeiras já está muito à frente dos outros, o Palmeiras vai seguir sendo a equipe favorita a disputar qualquer competição. No médio e longo prazo, talvez o retorno seja muito maior, porque como já tem o fundo Mubadala, né? Não sei como é a pronúncia correta, né? Que está querendo investir muita grana. Aí o médio e longo prazo até por proporção, né? A médio e longo prazo, assim, o ganho financeiro é absurdo, né? É um ganho absurdo. Então, ela deve ter, na análise de risco dela, tudo isso. Agora, para ela justificar isso para o seu conselho, talvez ela consiga. E para ela vender isso para outros dirigentes, né? E para ela vender isso, por exemplo, para o presidente Rodolfo Landim, que também deve ter uma grande noção de investimento, só que o Landim ele está pensando também no curto prazo. A gente tem a maior torcida do Brasil hoje, a gente ganha tanto com o direito de televisão, de transmissão de jogos. Se a gente abrir mão de uma fatia, a gente viu os balanços financeiros do Flamengo, por exemplo, o quanto reduziu a dívida do Flamengo. E eles devem ter uma meta de diminuir ainda mais, deve ter um target, né, um alvo. Falar, ó, a gente em tanto tempo quer baixar a dívida praticamente zero. Não dá para zerar. Não dá para zerar porque dívida sempre vai ter, porque você nunca compra um jogador à vista, né? Você compra parcelado. E aí esse valor parcelado entra na dívida, né? Na tal da dívida também. Da contabilidade. Então, assim, é muito difícil qualquer clube zerar qualquer dívida, né? Agora, zerar totalmente a dívida. Agora, é um aporte financeiro que, assim, é para pagar funcionários, é para investir no centro de excelência, é para investir no departamento médico, é para contratar novos jogadores, é para manter a folha salarial em dia. E quando eu digo folha salarial, não apenas CLT, mas direito de imagem também, né? Como é que ele vai justificar isso para o seu conselho? De, estou abrindo mão de receber esse valor que a gente receberia hoje com direito de televisão, mas no longo prazo a gente vai ganhar tanto. Os caras não vão aprovar, não adianta. Né? Isso é uma decisão impopular. Né? A Leila, ela pode se dar ao luxo, entre aspas, assim, porque a Leila praticamente não tem oposição no Palmeiras. A vida política do Palmeiras é praticamente de um partido, se a gente pode dizer assim, né? Porque ela praticamente não tem oposição. Quando ela foi candidata a presidente do Palmeiras, não houve um candidato de oposição. Ela foi a única candidata. E aí ela ganhou, obviamente, né? A única candidata, ela ganhou. E tudo sinaliza que na reeleição dela vai ser a mesma coisa. Ela vai ser a única candidata, mais uma vez, e vai ganhar. Então, assim, para ela é muito mais tranquilo. Porque ela uma pessoa muito bem articulada, se cercou de pessoas com muita influência politicamente falando no Palmeiras. Os ganhos, sim, administrativamente não tem o que discutir, não tem o que pôr um dedo no trabalho da Leila Pereira. Os títulos estão vindo. Então, assim, ela chegar no conselho e falar, a gente vai perder um pouco com o direito de imagem aqui, mas isso a gente vai compensar com premiação e no longo prazo vai vir tanto, a projeção é de ganhar tanto isso. E se não ganhar, e ela ainda pode bancar, né? E se não ganhar tudo isso que eu tô prometendo, a Crefisa paga. Para ela, como eu falei, para ela é mais cômodo, né? Cômodo entre aspas, né? Cômodo, assim, é mais fácil dela justificar, de a gente vai perder o dinheiro aqui, tá, a gente vai ganhar com premiação. E se não ganhar com premiação, eu banco. A Crefisa paga esse valor. Para ela, no final das contas, é um pouco mais, assim, dá para ela argumentar, né? Agora, como é que o Landim vai fazer isso com o seu conselho? Como é que o Duílio vai fazer isso com o seu conselho? Porque a vida política do Flamengo, não sei exatamente do que eu ouvo, né? Do que eu ouço de setoristas, é um pouco mais tranquila. A do Corinthians é um caos. Como é que o Duílio vai chegar e falar, gente, a gente vai aceitar esses termos aqui para todo mundo entrar, mas a gente vai perder um pouco com o direito de televisão agora. Os caras vão ficar malucos, mano. Os caras vão ficar malucos. É capaz de ter um impeachment do Duílio. Então, você vê como é complicado, né? Assim, porque não é só a questão do presidente, né? Tem que passar pelo conselho. E muita coisa sequer vai passar pelo conselho do clube.
E o cara apresentar a ideia já é uma medida impopular. Para Leila, como eu falei, pode até ser impopular ela vir com essa proposta para o conselho aprovar. Pode ser uma medida impopular. Mas como eu falei, como ela é a patrocinadora master e já paga uma grana pesada para o Palmeiras, ela fala, cara, assim, em último caso, se tudo der errado, eu cubro. A Crefisa cobre, né? A Crefisa e a FAM cobre. Então, assim, como eu disse, não é cômodo, né? Porque ela vai ter que despender mais dinheiro dela para investir no Palmeiras, que vai ter retorno, mas ela vai ter que investir mais grana. Agora, assim, para ela argumentar com o seu conselho é muito mais fácil do que para qualquer outro dirigente argumentar com os seus conselheiros, né? Então, cara, assim, é complicado esse debate da Liga. A gente falou várias vezes, a gente ouve vários programas esportivos. O ideal é que aconteça, assim, todo mundo vai ter que abrir mão de alguma coisa. Mas como eu falei, cara, assim, por mais que a gente tenha esse sonho bonito de que, pô, é legal ter o futebol mais igualitário, né, de premiações mais justas e tudo mais, perfeito, esse é o cenário ideal. Mas, cara, por mais que de repente, assim, o Duílio ou o Landim, são as duas maiores torcidas, por mais que eles concordem, o conselho não vai aprovar. E como eu disse, no caso do Duílio é pior, porque o Corinthians politicamente é um caos. É um caos. Ele vier com essa ideia, os caras vão querer o impeachment dele, vão forçar a saída dele. Então, assim, é difícil. Eu concordo com o que ela fala, de, pô, ter que abrir mão de algumas coisas para valorizar o produto, porque a partir do momento que o produto é valorizado, mais empresas aparecem para investir mais, para patrocinar mais, e os clubes vão ganhar mais, né? E a liga vai ficar mais forte, vai contratar jogadores de mais peso, vai ficar cada vez mais valorizada, se tornar mais competitiva e, de repente, como citou aí, como foi citado, pode ser mais competitivo no Mundial de Clubes. Sim, esse é o mundo perfeito. Esse é o mundo perfeito. Mas no futebol brasileiro é imediatismo. Esse que é o problema, né? Esse que é o problema. Assim, pô, eu queria que acontecesse, que distribuíssem mais grana, eu queria que tudo isso acontecesse, mas eu não condeno os dirigentes, porque assim, é complicado, não é uma decisão pessoal dele, volto a repetir, por mais que o Duílio ou o Rodolfo Landim quisesse, falar, não, concordo com você, Leila, concordo com você, vamos fechar. Aí o cara vai levar para o conselho aprovar, o conselho não vai aprovar. Pô, ainda agora corro o perigo da oposição vencer a eleição. Né? Não o meu grupo político, porque eu quero que o meu grupo político continue para a gente seguir com as mesmas ideias, né? Sejam elas boas ou ruins, para seguir com as mesmas ideias. Aí é capaz até da oposição ganhar força numa eleição, né? É muito complicado, gente. É a guerra dos tronos, né? É a guerra dos tronos. Pô, peço desculpas aí, gente. Acabei me estendendo demais, mas queria falar de novo sobre a liga, né? Porque, assim, na teoria, a gente sabe que tudo deveria funcionar e tudo deveria ser bonito, mas não é tão simples assim, né? Não é tão simples assim. É muito delicado por questões de, como eu disse, não é só o presidente. O presidente é a pessoa que está representando o clube, mas tem tantas outras coisas por trás. Não só conselheiros, mas empresários, né? Empresas, assim, bem, cara, a gente, assim, eu falando sobre isso, eu acho que eu toco apenas a superfície, né, do problema, da problemática. Existe um ninho, assim, um emaranhado de coisas que é que nem aquele poste. Você vai, para quem é de São Paulo vai saber do que eu tô falando. Você vai no poste ali no centro de São Paulo, tem fiação, cabo para tudo quanto é lado, né? Tem até de empresa que não trabalha mais, não tá mais no ramo. Por quê? Porque os caras não tiram, né? Os caras têm medo de tirar e zoar tudo. Então segue lá, as empresas que vêm depois só vão colocando o cabo por cima. E aí vira um emaranhado, não dá para você mexer naquilo, você vê só a superfície, né? Você vê só a superfície, é tipo isso, né? Enfim, gente, ó, vou finalizar por hoje. Agradecer aos que resistiram, né? Os Highlanders que resistiram até agora. Muito obrigado pela atenção de vocês. O futebol brasileiro tá para voltar, que a gente está aquecendo as engrenagens e amanhã a gente vai seguir acompanhando as notícias esportivas e a gente vai voltando. E quando os jogos forem voltando, a gente vai voltando a falar dos jogos também, na expectativa. Coloque o cinto de segurança, vai aquecendo aí, porque tá chegando, tá? Tá voltando o futebol. É isso por hoje. Agradeço demais, um forte abraço e amanhã nós estamos de volta. Tchau.